Oi, nono ano, vamos para mais uma aula. E hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 4 da nossa apostila, onde iremos tratar sobre o citoplasma e as organelas celulares. Então, a tia pede que vocês abram a apostila na página 57. E nessa página a gente observa aqui uma ilustração, né, um desenho, onde é como se fosse partes de uma fábrica. E cada parte dessa fábrica, ela está ilustrada com o nome de organelas celulares. E aí, tem uma perguntinha onde nos questiona: qual deve ser a função dentro das células de cada organela dessa apresentada? E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Iniciando, a gente vai falar sobre o citoplasma. E o que é esse citoplasma? Gente, o citoplasma é o conteúdo interno da célula, tá bom? É o conteúdo interno da célula, incluindo-se o núcleo. Esse citoplasma, ele é composto, né, por hialoplasma e das organelas, tá? As organelas, elas ficam mergulhadas nesse hialoplasma. E o que é esse hialoplasma, né? Bom, quimicamente, o hialoplasma, ele é constituído por água e proteínas, formando uma dispersão conhecida como coloide. A parte mais externa do hialoplasma é o ectoplasma, mais firme e viscosa. A parte mais interna desse hialoplasma é o endoplasma ou citosol, que é uma parte mais fluida, tá? A porção mais gelatinosa, porção gel, né, pode mudar para mais fluida, sol, e vice-versa. Bom, isso é importante, gente, por exemplo, para a movimentação de protozoários como as amebas, tá certo? O citoplasma, ele tem uma estrutura interna denominada citoesqueleto, composta de fibras de proteínas finíssimas, tá? Que formam uma rede tridimensional, tá certo? Então, a gente entendeu um pouquinho o que é esse citoplasma e como esse citoplasma, ele é formado, tá? Então, vamos dar início à primeira organela celular que a gente vai estudar, que são os ribossomos. E o que são esses ribossomos? São organelas citoplasmáticas não membranosas. Estão presentes tanto em células procarióticas como em células eucarióticas. Sua função é ser a sede da síntese proteica. Então, os ribossomos têm como função ser a sede da síntese proteica, tá bom? Síntese de proteínas. A constituição dos ribossomos é de RNA e proteínas. Eles são tão pequenos que normalmente são representados por pontinhos no citoplasma. Ao microscópio eletrônico, percebe-se que tem duas subunidades de formatos diferentes. E aí, a tia pede que vocês acompanhem aqui comigo no nosso livro, na página 58. E aqui, gente, nós temos, né, a representação da localização dos ribossomos na célula. A gente vê, ó, que são ilustrados por pontinhos bem minúsculos, né? Aqui nós temos um exemplo de uma célula procariótica e de uma célula eucariótica, tá bom? E aí a gente vê, ó, que tem uma subunidade menor e uma subunidade maior. Isso aqui é a representação das subunidades do ribossomos, tá? A gente consegue observar o que a tia acabou de falar, que estão presentes tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas, e a função dos ribossomos é ser a sede da síntese de proteínas. Então,
Como a gente vê aqui, eles são ilustrados, né? São representados aqui por pequenos pontinhos no citoplasma. Gente, e o que é essa síntese de proteínas, tá? Vamos ver o que é. A síntese de proteína, gente, ela ocorre nos ribossomos do citoplasma. Como a tia falou, os ribossomos, eles são considerados a sede dessa síntese de proteínas. E os ribossomos, eles são encontrados soltos no citoplasma, né? Então, as proteínas, elas são formadas por uma sequência de aminoácidos, tá? Se a sequência varia, tem-se uma proteína diferente. O código com a sequência certa de aminoácidos para fabricar as proteínas está presente no DNA. Como a informação que está no DNA é utilizada para produzir essas proteínas, gente? É o que a gente vai ver agora. Bom, gente, para as informações que está no DNA, dentro do núcleo, né, chegar até os ribossomos, são produzidos os RNA. As etapas do processo da síntese de proteínas são, resumidamente, as seguintes. E a tia pede que vocês acompanhem na página 59. Certo trecho de DNA abre sua dupla hélice em uma das fitas, serve de molde para a produção de um RNA mensageiro, que assim fica com o código para a produção de proteína. Esse código é uma longa sequência das bases nitrogenadas adenina, timina, só no DNA, uracila, só no RNA, guanina e citosina, dispostas de 3 em 3. Cada 3 bases formam um códon. Há 64 códons diferentes. Exemplo: AA, AGA, AGC, CTA e etc. Denominados transição, a passagem do código do DNA para o RNA. O RNA sai do núcleo e associa-se ao ribossomos. Os códons que estão no RNA são lidos por RNA transportadores, que têm anticódons, também com 3 bases, denominando esses processos tradução. O RNA com o anticódon UU encaixa-se no códon AAA. O anticódon GAC encaixa-se no códon CUG. O encaixe sempre se faz com as bases complementares, AU, UA, CG e GC. Cada RNA está associado a aminoácidos específicos no citoplasma. Os aminoácidos transportados pelos RNAs são ligados e formam a proteína com a sequência de aminoácidos que estavam codificada primeiramente no DNA. Tia, o que é tudo isso que você está falando? Vamos acompanhar aqui o exemplo que a tia vai mostrar para vocês na página 59 do nosso. E aí, gente, na página 59, né, ainda nós temos um esquemazinho aqui da representação da tradução de RNA, onde a gente consegue entender melhor o que a tia falou aqui para vocês, né? Onde nós temos o RNA-M, RNA-T, temos os ribossomos, as junções, né, que a tia falou para vocês. Temos aqui as proteínas, os aminoácidos, mais o RAT, tá? Gente, virando a página da nossa apostila, nós temos mais uma organela celular, né? Que é o retículo endoplasmático. E o que esse retículo endoplasmático faz? Bom, dentro do citoplasma, gente, há uma rede de canais que comunicam o núcleo com todo o resto da célula até a membrana, tá certo?
Esses canais, eles têm paredes feitas com a mesma composição da membrana plasmática, lipoproteica. São denominados os retículos endoplasmáticos. E uma de suas funções é transportar as substâncias dentro da célula, tá? Então, uma das funções desse retículo endoplasmático é o transporte de substâncias dentro dessa célula. O retículo, ele pode estar associado aos ribossomos ou não. E aí, a tia quer que vocês acompanhem comigo na página 60. Nós temos aqui os tipos de retículo endoplasmático, tá? Temos o retículo endoplasmático liso ou agrunalar, sem os ribossomos, onde a função é circulação de materiais, síntese de alguns lipídios e hormônios. E nós temos o retículo endoplasmático rugoso, tá? Com ribossomos, que a função é circulação dos materiais e síntese de proteínas, tá bom? E aqui nós temos uma representação de parte dos retículos endoplasmáticos liso e rugoso. A gente observa aqui dentro da nossa célula, né? Nós temos uma célula aqui como se ela tivesse partida, e a gente observa aqui onde estão os retículos endoplasmáticos lisos e o retículo endoplasmático rugoso, tá? Nós vemos aqui que o retículo endoplasmático rugoso, né, ele tem os ribossomos, e o retículo endoplasmático liso, ele é sem a presença dos ribossomos, tá certo? Temos o complexo golgiense, que a gente chama de complexo de Golgi, né? O complexo golgiense, gente, antigamente denominado como complexo de Golgi, é uma organela celular presente na maioria das células eucarióticas. É o resultado de uma diferenciação do retículo endoplasmático liso com sáculos achatados e vesículas, tá? Tia, o que é essa diferenciação? Diferenciação, gente, é o processo de especialização e diversificação de células e tecidos para diferentes funções ou outras características, tá certo? E ainda na página 60 a gente observa aqui, ó, a representação de um complexo golgiense, e a gente vê aqui, ó, essas vesículas de secreção, né? Bom, e quais são as funções desse complexo golgiense, tá? O complexo golgiense, gente, ele tem como funções sintetizar certas substâncias, como alguns polissacarídeos, tem como função empacotar e armazenar nos sáculos e nas vesículas proteínas que foram produzidas nos ribossomos e no retículo rugoso, secretar proteínas e outras substâncias por meio das vesículas que se encaminham do complexo golgiense até a membrana, onde são exocitadas. Tem como função endereçar as proteínas com a adição de sinalizadores químicos que serão reconhecidos pelas partes das células onde a proteína deve ir. Tem como função formar os lissossomos, tem função especial de formar o acrósomo, estrutura do espermatozoide que contém enzimas para digerir as camadas de célula que estão em torno do ovocito. Embora esteja presente na maior parte das células eucarióticas, o complexo golgiense é mais desenvolvido em células responsáveis por secreção, tá certo? Outra organela celular são os lissossomos. E o que são esses lissossomos? A palavra lissossomo, gente, vem do grego, tá? Quilise, que significa quebra ou destruição. Então, são organelas membranosas, tá? Com formato esférico, formados por
formados pelo complexo golgiense, tá bom? Elas contêm enzimas que são capazes de digerir diversas substâncias orgânicas, tá? Os lisossomos, eles possuem função autofágica ou função heterofágica. E o que é isso, tia? Vamos ver agora. Função autofágica, gente. Nessa função, os lisossomos, eles digerem parte de uma célula ou até uma célula toda, tá? E qual vantagem pode ter a célula que tem uma parte digerida por esses lisossomos? Bom, células, gente, elas se diferenciam, se especializam ou simplesmente envelhecem, tá? É possível, nesses casos, ser vantajoso que partes das células que não servem mais sejam recicladas por esses lisossomos e que os materiais produzidos sejam reutilizados na própria célula. E qual seria a vantagem de as células serem digeridas totalmente por esses lisossomos? Já nesse caso, gente, a vantagem seria para o ser vivo que, no desenvolvimento, deve perder certa parte do corpo, do órgão ou da estrutura. Como, por exemplo, nós temos a cauda do girino. E a gente observa aqui a imagem na nossa página 61. À medida que crescem, os girinos vão perdendo a cauda, enquanto outras partes do organismo vão se desenvolvendo, como as pernas. Não seria vantajoso que a cauda simplesmente caísse. Seria muito material perdido. Os lisossomos, em certo movimento, começam a autofagia. Isso é, vão digerir toda aquela cauda e o material produzido será reutilizado pelo organismo, tá certo? E qual é a função heterofágica desses lisossomos? Já nessa função, gente, os lisossomos, eles digerem, material que vem de fora da célula, tá? E aqui na página 62 nós temos um esquema que acontece com o material que faz parte do fagossomo depois da fagocitose, tá? E aqui nós vemos a representação da função heterofágica do lisossomos, tá bom? Observem comigo. Outras organelas, gente, né? São os perissomos, né? Onde esses perissomos, eles se assemelham estruturalmente aos lisossomos, mas as suas enzimas, elas estão ligadas à desintoxicação celular, tá? A peroxidase ou catalase, que transforma água oxigenada em água mais gás oxigênio, é a enzima comum nos perissomos. Temos os gliossomos, que são organelas semelhantes aos perissomos, mas atuam sobre os lipídios, convertendo-os em açúcares. São comuns em plantas e não existem nos animais, tá? E aí, gente, nós temos os vacúolos, né? O nome vacúolo é usado para diversas organelas que, entretanto, têm origem e função diferente. Dessa forma, podemos usar o nome vacúolo. E a gente observa aqui, né? A imagenzinha que é a representação de uma célula vegetal, tá? Ó, em relação aos processos de digestão intracelular, aí nós temos vacúolo alimentar, vacúolo digestivo, o autofágico e o residual. Se a gente for ver em relação à expulsão de água por organismo de água doce, nós temos o vacúolo contrátil e o pulsátil, tá? Em relação ao armazenamento nas células vegetais, nós temos o grande vacúolo vegetal. Muitas vezes, quando citados em questão particularmente de vestibulares, a referência do vacúolo é para
vínculo dos vegetais inexistentes na célula animal, tá? Nós iremos ver até aqui hoje. Na nossa próxima aula, a gente dá continuidade, tá? A estudar essas organelas, tá bom? E pra gente executar o que a tia falou aqui pra vocês, a tia quer que vocês façam a atividade da página 66 e 67 e 68, tá bom? Vocês respondam, me enviem. Na nossa próxima aula, nós iremos corrigir e iremos dar continuidade ao estudo dessas organelas celulares, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, meus amores. Bons estudos e um grande beijo.